Que Deus fale o seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Queridos, nós estamos na série Eis-me Aqui, estamos na parte 2, e nós já estamos falando sobre as marcas da igreja. Então Isaías disse para o Senhor: eis-me aqui, envia-me. Depois disso, ele fez o seu ministério profético. Depois disso, a igreja nasceu, depois da vinda de Jesus, que nele se cumpriu toda a lei, tudo aquilo que havia sido profetizado. E Jesus então inaugurou a sua igreja. A igreja começou a avançar, a igreja começou a crescer, e ela chegou até os nossos dias. Mas ainda nos dias dos apóstolos, Deus levantou João lá na ilha de Pátimos para escrever alguns apontamentos para 7 igrejas. E essas 7 igrejas nós estamos trazendo para você a marca de cada uma delas. E nós, como igreja de Deus para este tempo, precisamos nos apropriar daquilo que foi ensinado àquelas igrejas, vermos em nós o que precisamos melhorar, aperfeiçoar. Se é necessário arrependimento, arrepender-se. Se é necessário avivar, precisamos avivar. E assim sucessivamente. Cada marca de uma igreja de Éfeso é para nós também de forma direta, objetiva, uma lição que precisamos prestar e dar muita atenção. Vejo aqui com alegria meu cunhado Oroni e a minha irmã Ruth, que vieram especialmente para a consagração da Ruth, e de quebra, né, estão participando aí desse culto. Que bom ter vocês aqui, que bom ter vocês aqui, é sempre uma alegria muito grande. A marca da verdadeira riqueza, nós falamos na semana passada sobre Éfeso, e a marca de Éfeso foi a marca do abandono. Era uma igreja que defendia o evangelho, uma igreja que defendia a doutrina, uma igreja que tinha boas obras, uma igreja excelente, mas reprovada porque estava sem amor. Quando não fazemos as coisas na casa de Deus por amor, em amor, quando tudo que ministramos não é regido e ornamentado pelo amor, de nada serve, somos reprovados. Então não adianta em nada sermos excelentes cristãos, fazermos a vontade de Deus, mas acabarmos por não conseguir mais ouvir aquele irmão que pensa diferente. Já aconteceu isso contigo? Hein? Ah, mas fulano vota em fulano de tal, não consigo nem mais olhar para a cara dele. Você já ouviu isso? Tudo que você está fazendo aqui está sem nenhum proveito para você amanhã. Então eu e você precisamos ver de onde a gente caiu. Não foi isso que o Espírito Santo falou lá para João escrever? Veja de onde você caiu. Porque quando você perde a noção de que você foi colocado aqui na terra para ser o reconciliador, a Bíblia diz que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. E se em algum momento eu e você descambamos para uma outra área da vida, que também é importante, mas quando os nossos sentimentos começam a gerar separação na família, separação na igreja, então nós precisamos começar a orar, ver de onde a gente caiu e a gente voltar para cá e ir ajudando. Evangelho de Cristo não é por atrição, mas por contrição. Não é na força, não é na violência, é no diálogo, na exposição da palavra, na oração, no jejum. Porque Deus tem paciência contigo, sim ou não? Sim. Tenhamos paciência com o nosso irmão. Deus é misericordioso contigo? Sim, sim ou não? Sim. Então precisamos ser misericordiosos se continuarmos realizando a obra do Senhor sem a marca do amor, nós não estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Estamos abençoando pessoas, curando pessoas, firmando pessoas, mas amanhã seremos um daqueles que o Senhor dirá assim para a gente: servo mau, negligente. Ele não vai dizer isso? Tem um servo bom, o aprovado, mas tem um servo mau e negligente. E ele disse para aquele pastor, ele disse para aquele anjo que ele estava reprovado, que ele ia mudar o candelabro dele de um lugar, porque ele não estava praticando e fazendo as coisas do Senhor em amor. Chegamos então à segunda igreja, a igreja de Esmirna.
a marca da verdadeira riqueza. Quero ler com você Apocalipse 8, versos 8 a 11. Preste bastante atenção nesse texto. Deus vai falar ao seu coração, tanto quanto falou ao meu. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel, vamos juntos? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A cidade de Esmirna era muito próspera, uma das mais ricas da Ásia Menor. Com seu crescimento, riqueza e influência, tornou-se uma grande metrópole para aqueles dias. A igreja contrastava com a realidade da cidade, pois financeiramente os cristãos eram pobres em riquezas deste mundo, porém, segundo as palavras de Jesus, eram riquíssimos para com Deus. Prova maior de que as riquezas desse mundo são passageiras, efêmeras e não coadunam com uma vida cristã legítima aos pés do Senhor. Ou seja, é proibido ou é pecado se tornar rico? Não. Muito pelo contrário. Porém, quando o recurso financeiro ele passa a tomar o primeiro lugar na sua vida e a sua projeção de vida, e você olha para a vida como um lugar para alcançar bens dessa terra, e você não mede esforços para isso, você joga fora caráter, você joga fora princípios bíblicos, você joga as coisas, então você está apenas amando e desejando as coisas deste mundo em detrimento das coisas que verdadeiramente são. Então Jesus, ele vem e diz para aquele anjo, o anjo da igreja, ao pastor daquela igreja: eu sei que vocês são relativamente pobres, mas vocês são ricos para com Deus, porque vocês não... que está acontecendo, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a cidade e sobre a cultura daquela cidade. Esmirna é a igreja cuja marca é sua riqueza espiritual, apesar de estar convivendo com falsos cristãos, falsos judeus, que estavam no meio daquela igreja, na qual Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Pensem, uma igreja que no centro dela, no meio dela, há pessoas fomentando o que Satanás fomenta. Não por acaso, Policarpo, o bispo daquela igreja, foi morto, foi traído pela própria igreja, e ele então padeceu, sofreu e morreu por causa do testemunho de Jesus. Você vai ver um pouquinho mais à frente. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século, era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma, a capital do Império Romano. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. A igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. No meio da igreja, então, de Esmirna, estavam aqueles que eram falsos ou impostores, e estes foram denunciados por Jesus. Eles eram falsos e impostores no tocante à fé verdadeira em Jesus. Judeus partidários do governo romano, blasfemavam do nome de Jesus, negavam-lhe a autoridade como Filho de Deus e blasfemavam do próprio Deus, quando pediram a morte de Policarpo, por causa do ensino firme e seguro das Escrituras e de uma vida pautada na humildade, na simplicidade, sem se corromper com os valores daquela cidade. Aqueles homens que estavam dentro da igreja, queriam que a igreja permanecesse adorando o imperador, dando honra ao imperador, dando o seu culto, dando os seus filhos para costumes e práticas que não eram lícitas. Por isso Jesus disse: olha, os que estão aí no meio de vocês, eu sei,
não é igreja, não é eclesia, não estão reunidos juntos em meu nome, mas estão reunidos no nome deles, para o Estado, e por isso eu sei que é a sinagoga de Satanás. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Qualquer reunião numa igreja, onde Jesus não esteja num alto e sublime trono, assentado, abençoando, libertando, curando, restaurando, trazendo luz à mente, essa reunião não pertence ao Senhor, esse lugar não é do Senhor, e nós precisamos atentar muito bem para isso. Policarpo de Esmirna foi um bispo da igreja no século II. De acordo com a obra Martírio de Policarpo, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo, e as chamas milagrosamente não o tocavam. Ele é considerado por isso um mártir e um santo por diversas denominações cristãs. Policarpo havia sido discípulo de João, o apóstolo, da ilha de Patmos, fato atestado pelo bispo Irineu de Lyon, que ouviu discursar quando jovem e por Tertuliano. Essa é a história básica da cultura da cidade, a igreja que foi plantada lá no meio dessa cultura, e como a cultura da cidade estava, de certa forma, influenciando alguns dentro da igreja, não por causa do bispo dela, não por causa do anjo da igreja, mas por causa de alguns falsos e impostores irmãos que estavam trabalhando para a destruição e não para a comunhão e crescimento da igreja. Isso nos chama a atenção, porque no tempo em que estamos vivendo, precisamos ter discernimento da parte de Deus. Como pastores, e aqui somos 16, nós precisamos olhar as nossas ovelhas, o rebanho que Deus nos confiou, e amá-las incondicionalmente, levá-las aos pés de Jesus, conduzi-las aos princípios e caráter do Novo Testamento, conduzirmos no caminho que conduz ao céu, e deixar que elas então sigam e determinem para si próprias aquele futuro que eu espero alcancem. Quem entendeu, diga amém. Nossa tarefa é falar de Jesus, do caráter de Jesus, dos princípios de Jesus, e que cada um entre na fila para chegar no céu. É de um a um, como diz o cântico. De um a um, oh. Agora já até esqueci a letra toda. Pois bem, vamos aos apontamentos. Jesus escreve para o pastor. Notem todas as cartas. Ele vai dizer exatamente o seguinte: ao anjo da igreja escreva. Já explicamos na semana passada, não vamos repetir. Deus fala com todos nós, amém? Quem aqui falou com Deus hoje? Deus fala com você, Deus te dá a direção. Você tem uma dificuldade, uma luta, você está em dúvida com alguma coisa, você ora, Deus fala contigo. Mas com o pastor da igreja, ele está tratando da igreja dele, do rebanho dele, da visão que ele tem para a igreja. E é o pastor o responsável por receber de Deus e transmitir para a igreja aquilo que ele quer. Por isso, a nossa grande responsabilidade. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é o primeiro e o último? O alfa e o ômega. Quem foi que esteve morto e reviveu? Jesus. Então Jesus fala diretamente com aquele pastor. Aquela igreja precisava ser lembrada que o governo dela pertence a Jesus e não ao poder gerencial do Estado. Jesus disse logo na abertura da sua carta: eu sou o primeiro e o último, não tenho intermediários. Me mataram, mas a morte não me deteve e nem me dominou. Eu estou vivo. Igreja que se deixa conduzir por qualquer outra coisa a não ser por Jesus, ela vai fechar as portas, ela vai falir, ela vai quebrar, ela não vai avançar. E Jesus deixa isso muito claro: eu estou vivo, eu sou o Senhor, eu edifiquei esta igreja e eu vou sustentá-la até a volta de Jesus. Observem, Jesus também conhece. A Bíblia diz: eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei
tudo a respeito da igreja, assim como eu sei tudo a respeito do anjo. Ele vai dizer: conheço as tuas obras. Você que serve, você que tem trabalho, você que tem ministério, falamos já e eu repito, ninguém pode ficar apenas limpando o banco da igreja. Sentar, lustrar e vai para casa. Vem, senta e vai para casa. Vem, senta de novo, levanta quando a gente pede. Se a gente não pedir, nem levanta, hora nenhuma. Não. Nós precisamos servir ao Senhor. As nossas obras precisam aparecer. Mostra-me a tua fé pela obra que você pratica. Então, se você está numa célula, amém. Se você está vindo à EBD, amém. Se você está na tenda, amém. Mas Deus quer que você o sirva em qualquer área para a qual você for chamada também aqui na igreja. Não fique sozinho, não fique parado. Talvez você tenha algumas dificuldades que te impeçam de servir plenamente, mas Ele quer que você sirva. Então, abra sua casa, receba uma célula, abra a oportunidade para num determinado dia e horário, você convidar os seus vizinhos, e a gente manda um pastor para lá, para você orar por eles, caminhar com eles. Há milhares de formas de você servir a Deus, e Ele vê o seu trabalho, o seu esforço, também hoje pelo Evangelho. Conheço as tuas obras e tribulação. Queridos, é impossível que a igreja não passe por tribulações, é impossível que não venham perseguições, é impossível que em algum momento da sua história de vida, você não tenha um momento de desânimo, um momento em que a sua mente foi para um lado, e de repente você caiu em si, entendeu que não era esse o propósito de Deus, e você voltou para o caminho. Você está entendendo isso? Então, é impossível que não tenha tribulação, provação, desvio, mas o Senhor é contigo para te fazer voltar para o caminho. Conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas o texto diz: mas tu és rico. Olha para o teu irmão e fala assim: você é rico. Você é rico. Você pode trabalhar bastante. Eu quero que vocês trabalhem bastante, ganhem bastante. Seu dízimo vai aumentar, a sua oferta vai aumentar, vai abençoar o trabalho aqui, amém? Eu quero, por exemplo, que cada ovelha minha ganhe 100 mil reais por mês, amém? Olha aí, todo mundo recebendo. Eita, que alegria! Se tivesse chapéu, até jogava para o alto. Agora, precisamos aprender também a ser fiel no pouco. Porque na igreja ninguém dá mais e ninguém dá menos. É de acordo com o que você recebe, é de acordo com o seu coração, é de acordo com a sua visão. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa: é Deus quem avalia, não sou eu e nem você. É Deus quem avalia. Aí agora está todo mundo querendo ganhar muito e dar uma de viúva pobre, né? Aí também está errado. Então devemos ser generosos, amorosos. As nossas obras precisam da aprovação do Senhor. A riqueza espiritual era a marca daquela igreja. E a blasfêmia: conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Como já disse, a nossa igreja tem crescido, pessoas estão chegando, e as pessoas vão chegando, elas trazem conhecimento, elas trazem ideologias, elas trazem o seu habitat natural. Isso tudo faz parte, traz a sua cultura, traz os seus valores, mas aqui nós temos que nos habituar a desenvolver o caráter de Jesus, o coração de Jesus, a cultura do céu na terra, a cultura do reino de Deus aqui, ensinar segundo os princípios e padrão da palavra de Deus. Nós não podemos tentar inventar algo para dar mais aceitação à igreja. Não, a palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre. A sociedade muda? Com certeza. A cultura muda? Com certeza.
As pessoas do século 21 são diferentes do século 1? Com certeza absoluta, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra não muda. Então, o que era errado, continua errado. E vai sofrer a punição no final. Então, Igreja de Jesus, siga o parâmetro, siga a cultura, siga o movimento do céu que é transmitido pelo Espírito Santo. E nós vamos nos encontrar nesse mesmo caminho. Amém? Ok. No meio da igreja de Esmirna havia um grupo de judeus ortodoxos, apoiadores do Estado romano, e que conspiravam contra as diretrizes do Senhor Jesus para a igreja, negavam a própria divindade de Jesus, e com ela deveria se portar frente ao império, separando-se de toda a riqueza e corrupção advinda do amor a Mamon. A sinagoga era o local mais importante para os judeus, pois ali eles se reuniam para a leitura das Escrituras, ter comunhão e compartilhar as orações. Jesus disse certa vez, Mateus 18, 20, vamos ler juntos? Mateus 18, 20, vamos ler? Pastor, o que significa reunidos em meu nome? Reunidos em meu nome significa Jesus está no centro daquele bate-papo, Jesus está no centro daquela conversa, Jesus está no centro daquele ministério, Jesus está no centro daquela célula, Jesus está no centro da tenda de oração, Jesus está no centro aqui do ensino às crianças, Jesus está sendo pregado e anunciado do púlpito, Jesus está sendo anunciado via internet, Jesus, 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 sempre. Isso é estar reunido no nome de Jesus. Quando você abre uma conversa com alguém no trabalho, você está abrindo uma conversa, e se a pessoa der uma brecha, uma oportunidade, você vai falar de Jesus para ela, e naquele momento o Espírito Santo terá a oportunidade de convencer aquela pessoa do pecado, da justiça, do juízo. No final do mês, essa pessoa está sendo batizada na igreja, fruto do seu trabalho, porque você estava reunida em nome de Jesus. Por isso que crente não pode perder tempo. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele disse assim, olha, não fique batendo papo, conversando, jogando conversa fora, não fique perdendo tempo com os que pensam diferente, não adianta, não adianta, isso aí só vai gerar confusão, destruição, divisão. Você deve se portar dessa forma aqui, e é assim, queridos, que nós temos procurado fazer aqui. Nós já temos uma posição bem definida em Jesus. Fomos chamados por Deus para levar a verdade do Evangelho às pessoas. E quem vier para a verdade, vai andar na verdade, vai ser feliz na verdade, vai padecer na verdade, vai sofrer perseguição na verdade, e nós vamos vencer lá na frente. O que mais importa para mim, e deve ser a sua busca, é ser aprovado pelo Senhor. O que Ele te mandar fazer, faça. Siga a orientação dEle. Mas para isso você precisa vencer-se a si mesmo, colocar-se de lado, botar o joelho no chão, buscar a direção do Senhor, e Ele vai te iluminar a tudo que você deve fazer. O cristão, ele não anda segundo o conselho desse mundo, mas ele anda segundo o conselho do Senhor. Ao apontar a falsidade, blasfêmia e arrogância daqueles ditos judeus, indicando tratar-se na verdade como uma reunião da sinagoga de Satanás, Jesus está indicando que Ele não está aprovando a atitude daqueles, e que a igreja, bem como seu pastor, não deveria temê-los, e é a esse ponto que chegamos. Não tenha medo. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Não tenha medo. Porque na sua defesa pelo Evangelho de Jesus, as pessoas vão te odiar, maltratar, perseguir, prender, e muitos de vocês serão mortos por causa do nome de Jesus. Eu não, vocês. Jesus disse certa vez, olha, só pelo simples fato de você falar, eu sou de Jesus, as pessoas vão te odiar. Nós estamos longe disso? Estamos longe disso? Não. Porque agora se mistura. Quem é evangélico é de uma ala partidária. É mentira. É engano. Nós somos cristãos,
filhos de Deus, andamos na verdade. Se tem alguém andando na verdade, esse vai se unir a você. Ele não vai te maltratar, ele não vai te acusar, ele vai sofrer com você. Não tenha medo. Seja apenas cristão. Seja apenas amor. Seja apenas tolerância. Seja apenas misericórdia. Só isso. Vai amando, vai estendendo a mão, vai orando, vai jejuando. A Bíblia diz que, lá em Tiago, se você vir o seu irmão pecar, se você vir que o seu irmão está andando, que não é como o costume da palavra de Deus, vai até ele. Se você o convencer, você salvou uma alma de ir para o inferno e encobriu uma multidão de pecados. Internet não é lugar para crente discutir sobre A, B, C ou D. Internet não é lugar para cristão defender posicionamentos, nada disso. Não é. A internet é o seu púlpito. A internet é uma bênção de Deus para você proclamar Jesus, falar sobre Jesus, defender Jesus. E se algum dia as redes sociais falarem assim, ó, esse nome aqui não é bem-vindo, acabe com a sua conta, porque lá não presta para você, porque você só vai se reunir em nome de Jesus. Você só vai chegar aonde Jesus também pode chegar com você. Você vai abrir mão de tudo e de toda possibilidade de crescimento nessa vida, por causa do seu amor a Jesus. Não vamos perder tempo, irmãos. Vamos orar mais, jejuar mais, buscar mais a direção do Espírito Santo e menos o que estamos vendo com os nossos olhos. Porque se Deus quiser para este tempo qualquer coisa que seja diferente do que você quer, pode ter certeza, quem Deus colocar lá, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ok. Quem Deus colocar lá vai cumprir o propósito de Deus para este tempo. E eu tenho que continuar amando o meu irmão na igreja, servindo ao meu irmão, perdoando o meu irmão, ajudando o meu irmão. Não são dias fáceis, nem para mim, nem para você. E o que o adversário quer é que a gente aqui aponte: aquela ala da igreja está errada, fogo neles. Aí o outro olha, aquela ala da igreja está errada, fogo neles. Isso é o que o diabo quer, mas não é o que ele vai conseguir. Pelo menos aqui não. Como diz o outro lá, não no meu turno. No meu turno não. Pode tratar de se retratar, pode tratar de procurar o seu irmão, pode tratar de visitar o seu irmão, pagar um almoço para ele e começar a conversar com ele sobre o que você entende em amor, e deixe a palavra ali. Se você entende que um lado está errado, o outro está certo, você fala com ele e deixa. Se a semente brotar, germinar e crescer, aleluia e glória a Deus. Se não, no final a gente vê o que vai dar. Mas nós não vamos perder tempo. Nada temas das coisas que hás de padecer. A igreja e seu pastor não precisam temer as investidas de Satanás no seio dela, mas usar-se da armadura espiritual ensinada pelo apóstolo Paulo em Efésios 6, 10 a 18, que diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar, o quê? Firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós como igreja não abrirmos os nossos olhos, a gente não se reveste de Cristo, a gente não se reveste da armadura, e a gente começa a atacar uns aos outros. Aí ele lá do inferno, ele fica assim, ó, lá, conseguiu o que eu queria. Fala assim agora, ó, não no meu turno. Fala aí, não no meu turno, porque eu estou atento, eu estou ligado, eu estou orando pelos meus irmãos, eu estou orando pela minha cidade, eu estou orando pelo meu estado, eu estou orando pelo Brasil, e que se cumpra a vontade do Senhor, mas eu não vou perder a comunhão com o meu irmão.
não vou perder a comunhão com a minha família. Remova isso daí, porque qualquer coisa que você venha fazer na casa de Deus, as suas obras não serão recebidas no céu como cheiro suave, se o seu coração não estiver alinhado com o céu. Já imaginaram se Jesus determinasse morte a todos aqueles que não o receberam naqueles dias? Quem ficaria vivo? Alguém? E hoje? Então não é assim, queridos. Não temos que pedir nada além de que o Senhor nos encha mais e mais com a sua palavra e com a oração, porque aqueles que são do Espírito de Cristo ouvem as coisas que são do Espírito. Vejam, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra, mas vocês estão tão desanimados. Quando eu falei de 100 vezes mais na conta, vocês vibraram. Agora que eu estou falando uma coisa aqui tão espiritual, pois a nossa luta não é contra, mas contra o quê? Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer, o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ele está falando de obras aqui. Assim, mantenham-se firmes. Vamos juntos agora. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa é a nossa tarefa. É isso que você deve fazer, é isso que você deve ser. A garantia de que o Senhor está velando por sua palavra deve conduzir a sua igreja a avançar e não a paralisar, diante das provações que estão por vir. Não tenham medo. Não tenham medo, porque o Senhor Jesus está com você e Ele estará aonde o seu servo estiver. O texto segue dizendo: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O diabo está mais acordado e ativo em nossos dias do que nunca, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo para agir e cumprir seus intentos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Vamos ler juntos Apocalipse 12, verso 12. Apocalipse 12, 12. Aparece aí na tela para você. Leiam para mim, por favor. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Isso te traz alegria? Ele sabe que ele tem pouco tempo. Só que um dia para o Senhor é como se fossem 1000. E 1000 como? Então Jesus disse que o diabo tem pouco tempo e já se foram 2000 anos. Talvez você seja tentado a imaginar que não vai ser para esses dias. Será que aquela família lá em São José sabia que ela estava nos últimos segundos da sua vida? Aquele grupo que estava ali no Manu Manuela, e aquela tragédia que aconteceu ali, quem sabe do que eu estou falando? Será que aquele povo ali sabia? Você acha que se eles soubessem que estava tramado já, tinha um plano para eles estarem ali, que ali eles iam morrer, você acha que ele estaria ali? Hã? Eles tiveram o dia seguinte? Eles chegaram aquela noite? Não. Hoje é o dia. O que Deus está falando ao seu coração
é para hoje, não é para amanhã. O que você precisa corrigir e acertar não é amanhã, é agora, é hoje. Porque o adversário sabe que ele tem pouco tempo. Tereis uma tribulação de 10 dias. Me recordo bem, pastor Lécio Dornas, em 2009, ele pregou esse sermão, e nessa manhã ele disse, apontando para mim, Raquel estava no hospital, e ele disse para mim: você terá uma tribulação de 10 dias, ser fiel, ainda que isso lhe custe a vida, e você vai receber a coroa da vida. 10 dias depois, nós estávamos sepultando o nosso filho, e foi uma experiência tremenda, de declínio, de apreensão, de medo, de dor, que culminou na passagem do nosso filho. Eu não sei como essa palavra vai chegar ao seu coração hoje, mas eu quero te dizer, toda tribulação tem dia e hora para começar, dia e hora para terminar. 10 dias. O que você precisa fazer? Faça com diligência, faça em amor, construa novamente aquilo que o adversário tentou desconstruir na sua relação com o seu irmão, com a sua igreja, com o seu ministério. O adversário veio exatamente para te tirar do caminho. Quantas vezes as pessoas vêm bem, servindo, trabalhando, de repente o adversário coloca uma casca de banana, ele não apenas derrapa, ele leva um monte de gente junto e não consegue sair do chão. Nós precisamos entender que estamos batalhando diariamente, não foi isso que lemos? Não temos que lutar contra os nossos irmãos, mas contra principados, contra governos, tudo isso no mundo espiritual. Há uma hierarquia, tem hierarquia sim, e quem não adota muito hierarquia aqui, vai ter dificuldade para viver até no inferno, porque lá já tem Satanás, ele é o dono daquele lugar lá. Então aqui também a gente precisa aprender a ser submisso aos irmãos, à liderança, aos pastores, aos diáconos. Houve um tempo na escola, não faz tanto tempo assim, mas quando eu tinha 11 anos de idade, há 40 anos atrás, se a professora chamasse a nossa atenção e nós corrêssemos para nossa mãe para reclamar da professora que chamou nossa atenção, quem é da minha época aí, o que acontecia? O que acontecia? A gente ainda tomava uma coça. Mas hoje é diferente. O filho está batendo no professor, falando mal do professor, jogando que não pode jogar dentro da sala de aula, bate no professor, e quando o professor então fala alguma coisa, a família do dito aluno vai lá e quer que o professor David seja mandado embora da escola. Hoje é assim. Mudou ou não mudou? Eu me lembro, ela agora já está na eternidade. Eu sou da época que tinha o Blackbird lá, né? O quadro negro. E tinha esqueci o nome, um apagador. É o apagador. Quem é dessa época aí? Ah, só os adolescentes que estão ali de boa, nem sabem do que se trata. Pois é, Dona Wanda, saudosa Dona Wanda, a gente fazia tanta bagunça que ela pegava aquele apagador e... Cala a boca! pelo movimento aqui eu já sei que não era só lá na escola municipal em Ubatiba que essas coisas aconteciam. E ai de nós se chegássemos em casa e falássemos com os nossos pais que a professora nos chamou a atenção. Aí Arthur nessa semana chegou para mim e para Raquel e falou: tia Fátima chamou minha atenção. Eu falei assim: é rapaz, e o que você estava fazendo? Eu estava conversando. Ah, então filho, pare de falar, eu já vou conversar com ela, ó, quando... Nós temos outra cultura, paz,
A gente sabe que quando mexe com o nosso filho, não é? A gente quer logo... o nosso testemunho lá na escola tem que ser maior do que o sofrimento que a gente passa. A gente sabe que se falar mal do nosso filho, se criarem alguma coisa para o nosso filho, a gente já quer chegar lá chegando, né? Chega lá. Só que você é de Jesus, você pensa diferente, você age diferente, você vê resultados diferentes. Se nós não trouxermos a cultura do céu para a terra, ninguém vai trazer, porque nenhuma outra instituição nessa terra tem a autoridade que nós temos para andar e viver pela fé. Então, quando alguma coisa ruim acontecer ao seu filho na escola, vá à escola com espírito de mansidão, com tranquilidade, e você vai abençoar e ser muito abençoado. Amém? Quantos pais aqui a gente tem? Deixa eu ver. Já viu assim, quando a mãe diz assim: olha, eu sou um doce de pessoa, mas não mexe com meu filho não. Você já ouviu isso? Nem Márcia? Olha, eu deito para a pessoa passar em cima de mim, mas não passa em cima do meu filho. Calma, porque o adversário pode te tentar exatamente aí. Cuidado, deixa o coração livre. Chegando ao final, queridos, no mundo teremos aflições, Jesus nos alertou acerca disso, mas diante das tribulações deveríamos reagir com coragem, firmeza e fé, pois quando agimos assim, o bom ânimo vem e a riqueza verdadeira, a riqueza espiritual nossa é manifesta às pessoas. A igreja de Esmirna enfrentava duas frentes de oposição, uma interna e outra externa. A igreja precisava resistir aos falsos judeus que estavam levando a igreja para longe da presença daquele que ama e está... A igreja precisava resistir aos falsos judeus que estavam levando a igreja para longe da presença daquele que ama estar no meio dela passeando, levando para longe de Jesus aquele que gosta de estar passeando no meio dela. Porque quando a igreja está em litígio, em briga, em desavença, as coisas boas não acontecem, mas só perturbação e coisas ruins. Esse era o pior problema, pois onde Lúcifer está assentado, Jesus não se revela, não é visto, ninguém o escuta e assim ele não pode descer e curar. O problema externo era Roma e sua cultura libertina e idólatra, que levava muitos cristãos da cidade a desejar viver da maneira que o poder estatal determinava, pois a lei, aquela lei, facilitava, os atraía. E então o texto encerra dizendo, vamos ficar em pé juntos, vamos ler isso. Sê fiel e dar-te-ei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sejamos fiéis a Deus e nos revistamos dele, para que possamos vencer a oposição interna e também as tentações externas. Quando eu falo de oposição interna, é a obra das trevas, o trabalho que fomenta divisão, separação, ódio entre irmãos. Isso que nos impede, participarmos agora com alegria da ceia de Cristo, que é com quem temos comunhão. A nossa comunhão é com Jesus. Se há alguma coisa que é comum a todos nós, é Jesus. Então, naquele que nos traz para a comunhão verdadeira, nós também precisamos nutrir comunhão verdadeira com os nossos irmãos. Lembre-se, tentação é aquilo que me atrai, pecado é aquilo que me faz sair da presença de Deus. Ser tentado não é o problema. O problema é quando somos tentados e caímos. Enquanto somos tentados, podemos clamar e orar a Deus, pedir a Ele que Ele nos revista e nos retire. Mas a partir do momento que você decide permanecer como vem, não resta outra coisa
a não ser aguardar o futuro. Tentação não é pecado. Tentação não te afasta de Deus, mas o pecado afasta. Que eu e você possamos amar os nossos irmãos, amar o Senhor e pagar o preço, sem medo, de sermos filhos do nosso Deus.